Abrace-me para viver! O clamor emocionante de um rancheiro à mulher Apache no gelo exposto. A seca castigava o sertão como se o céu tivesse esquecido de derramar bênçãos sobre a terra árida. Joaquim, um jovem rancheiro de apenas 28 anos, sentia o peso dessa realidade em seu coração. Cada gota d'água em sua fazenda era um tesouro escasso, e o sorriso de sua família dependia disso. Mas havia algo mais que mantinha sua existência pulsando. Nayara. A presença dela era como uma brisa refrescante em meio à calidez sufocante. Fortes, decididos, seus olhos brilhavam com a luz ancestral do povo Apache. Ele a amava com todas as fibras de seu ser, mas no fundo, um grito ecoava em sua mente. Abrace-me para viver. Em dias difíceis, quando as plantações murchavam sob os raios do sol impiedoso, Joaquim encontrava conforto no olhar esperançoso de Nayara. Ela sempre tinha uma palavra amiga, ou um gesto de carinho, mesmo quando o mundo ao redor parecia desmoronar. Contudo, a pressão aumentava. Os vizinhos, antes unidos, começavam a se afastar, cada um enfrentando suas próprias batalhas. A ideia de migrar para a cidade, em busca de oportunidades e vida melhor, pulsava forte em seu peito. Mas ao pensar em deixar Nayara para trás, uma onda de desespero o invadia. Como posso ir se ela é tudo o que eu quero? Pensava, o coração pesado. Em uma tarde, enquanto o sol se punha tingindo o céu de vermelho, o desastre ocorreu. Um acidente na fazenda deixou todos em choque. Joaquim, sem saber o que fazer, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tanto esforço para ver a colheita crescer podia ir por água abaixo em um instante. O desespero tomou conta dele. Abrace-me para viver! Se transformou em um grito de guerra em sua mente. Havia apenas um caminho: encontrar Nayara. E ao encontrá-la, a cena que se desenrolou foi digna de lágrimas. Ela estava de pé, a fragilidade dela exposta como a terra seca. Uma mistura de dor e força a envolvia. Os dois se uniram, unidos pela adversidade. A luta não seria fácil, mas juntos, tinham uma chance. Nayara trazia consigo a ancestralidade de seu povo e todas as injustiças que enfrentavam, enquanto Joaquim carregava o peso da expectativa e da desilusão da sociedade. Enquanto as nuvens carregadas de tempestade se acumulavam no horizonte, o coração de Joaquim acelerava. Eles se recolheram em um abraço, o calor do contato reforçando a ideia de que não estavam sozinhos. Mas a verdade era que Nayara guardava um segredo que poderia abalar tudo. Joaquim, sentindo seu próprio poder interno emergir, percebeu que precisava conhecer mais sobre aquele amor que o enchia de coragem e esperança, mesmo quando o mundo desabava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As tempestades se aproximavam, e junto delas, uma nova revelação começava a surgir. Enquanto Joaquim pensava em tudo o que estavam enfrentando, uma pergunta poderosa ecoava em sua mente. A força desse amor seria suficiente para unir dois mundos tão diferentes e enfrentar o que estava por vir? O destino os aguardava, e o futuro dependia da coragem que ambos teriam para lutar não apenas pelo que queriam, mas por tudo o que acreditavam. Os ventos mudaram, trazendo consigo o canto distante de uma tempestade. Joaquim e Nayara, mãos entrelaçadas, se encontraram em um campo de incertezas. O lar que conheciam estava prestes a ser abalado, e o futuro que havia se apresentado como um sonho agora soava como uma sombra ameaçadora. Naquela noite, sob o céu estrelado, Nayara decidiu compartilhar seu secreto fardo. Joaquim? Sua voz tremia, misturada com a brisa fresca do sertão. Eu tenho uma conexão com a terra. É algo do qual nunca falei. Quando estou em contato com a terra, sinto sua dor, sua sede por água. Seus olhos reluziam sob a luz da lua, revelando um misto de temor e determinação. Joaquim, com o coração na mão, escutava cada palavra como se fossem sussurros sagrados. Mas, Nayara, como isso pode nos ajudar? Estamos à beira do desastre. A mistura de amor e preocupação lhe dava um aperto no peito. Ele queria protegê-la, mas sabia que quase nada estava sob seu controle. É por isso que preciso que você confie em mim, ela respondeu,
a voz firme apesar do medo que a acompanhava. Eu posso ajudar a trazer água para a nossa terra, mas para isso, precisamos unir nossos espíritos. Juntos, podemos fazer acontecer. A ideia era ousada, quase mágica. Joaquim nunca tinha acreditado em coisas do além, na força da espiritualidade da terra. Mas algo dentro dele queimava, como se uma faísca de esperança começasse a se acender. Ele olhou nos olhos dela e viu seu reflexo. Era um homem perdido, mas ainda disposto a lutar por sua amada e pela terra que nutria seus sonhos. E se não funcionar? A pergunta escapou de seus lábios, uma sombra de desespero. A verdade estava ensaiada no fundo de seu ser. O medo de falhar, de perder tudo. A expressão de Nayara se suavizou. Se não funcionar, ao menos teremos tentado juntos, e essa certeza valerá mais que qualquer colheita. Ela se aproximou, a energia entre eles pulsando, como o vento que balança as folhas secas das árvores. Havia uma beleza crua naquele momento, uma compreensão silenciosa de que a luta deles era maior do que as dificuldades. Como um ritual ancestral, eles passaram a preparar o terreno. Nayara ensinou Joaquim a trabalhar em sintonia com a natureza. Juntos, cavaram e prepararam pequenos buracos na terra ressecada, como se estivessem plantando sementes não apenas de esperança, mas de um novo futuro. A lua acima parecia pasma, observando o desespero se tornar determinação. Na manhã seguinte, o céu era um opaco manto cinzento, e a atmosfera estava carregada. Joaquim estava nervoso. Ele sabia que todos na fazenda esperavam por um milagre. Se aquilo falhasse, poderia ser o fim. Mas quando Nayara se posicionou ao seu lado, suas mãos unidas, a confiança brotou. O poder da terra estava em suas veias, e logo começaram a entoar palavras que pareciam ecoar com a batida do coração da própria natureza. Mas enquanto recitavam, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte. O vento uivava de modo ameaçador. O universo parecia saber que algo estava prestes a mudar. A cada palavra que Nayara pronunciava, um trovão ressoava ao longe. Era como se a natureza estivesse ouvindo, pronta para responder ao chamado de uma união que poderia ser a salvação ou a condenação deles. Irmãos do céu, ajudem-nos. Água, vem até nós, exclamava Nayara, seu espírito forte e ardente. Joaquim sentiu uma descarga elétrica atravessar seu corpo. O amor por Nayara, a dor da terra, tudo estava interligado, e ele sabia que a maior batalha estava apenas começando. Ele fechou os olhos e se entregou naquele momento. No instante em que a primeira gota de chuva despencou sobre a terra árida, um grito de alívio se misturou ao seu clamor silencioso. Mas, ao erguer os olhos, viu não apenas um céu embravecido, mas sombras se aproximando. Algo estava surgindo nas nuvens. Percebeu que não eram apenas as tempestades que se aproximavam. Era o próprio destino dele e de Nayara, prestes a revelar seus segredos mais profundos. O que significaria isso para eles? Nayara olhou para Joaquim, e nas profundezas de seu olhar, um receio profundo começou a tomar forma. Abrace-me para viver. E enquanto a tempestade se intensificava, uma pergunta pairava no ar. Estariam prontos para enfrentar o que vinha em sua direção? A chuva começou a cair, inicialmente de forma tímida, como se a terra hesitasse em aceitar a bênção que tanto precisava. Mas logo se tornou um dilúvio, torrentes vertendo dos céus escuros. Joaquim e Nayara se entreolharam, o medo ainda reverberando em seus corações, mas também uma nova chama acesa pela incerteza do que estava por vir. A água escorria pelas pedras, a terra absorvendo-a com uma sede roubada pelo tempo. O cheiro de terra molhada invadia o ar, trazendo consigo um frescor que há muito não sentiam. Nayara sorriu, um sorriso de pura luz, mesmo sob a tempestade. A conexão que ela sentia com a terra pulsava forte em seu peito, e Joaquim pôde perceber que esse momento era maior do que qualquer um poderia imaginar. Veja, Joaquim! É só o começo! Ela gritou, envolvendo-o em seus braços, enquanto as gotas dançavam ao redor. Mas, enquanto se permitiam essa pequena vitória, uma sombra se desenhou nas nuvens, impossível de ignorar. As trevas não eram apenas um fenômeno natural, traziam consigo um peso de previsões sombrias. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou, seguido de um clarão luminoso que despedaçou o céu. O brilho iluminou seus rostos por um breve momento, e o mundo inteiro pareceu parar. Essa luz era um aviso, um prenúncio.
Joaquim sentiu o estômago revirar-se, e um medo palpável começou a crescer dentro dele. Nayara, o que é isso? Sua voz saiu embolada entre os ruídos da tempestade. Não sei, mas precisamos nos preparar. Nayara gritou de volta, seus olhos brilhando com determinação. Ela sabia que precisavam unir-se ainda mais, não só como amantes, mas como guardiões de suas raízes e do lugar que chamavam de lar. O vento, como um animal enfurecido, começou a uivar, e os relâmpagos riscaram a escuridão com uma ferocidade que parecia desafiar a própria natureza. Joaquim tentou se concentrar na energia ao seu redor, esse campo vibrante que ocultava segredos. Ele deslocou a mente para os ensinamentos de Nayara, tentando perceber a mensagem da terra que clamava por ajuda. Feche os olhos! Sinta a energia, Joaquim! Ela comandou, sua voz poderosa, quase mágica. E ele fez o que ela pediu, deixando-se guiar por aquela força ancestral que agora envolvia seus corpos. Enquanto o tempo passava, a tempestade não apenas revolvia a terra, mas também algo dentro deles. As dúvidas, os receios estavam se dissolvendo naquelas gotas de água que caíam com urgência. Em cada trovão, ouviam os ecos de suas promessas, de suas lutas diárias e, acima de tudo, do amor que os mantinha firmes juntos. Mas então, com um último clarão, uma figura estranha começou a se desenhar entre os relâmpagos. Com uma confiança aterrorizante, surgiu uma sombra que parecia humana, mas não era uma pessoa comum. Era como se os próprios elementos tivessem se materializado em alguém. Alguém que emanava uma energia complexa, mística. Instintivamente, Joaquim sabia que a luta estava longe de acabar. Quem é você? Nayara perguntou, ainda firme ao lado de Joaquim, sua coragem brilhante contra a escuridão que se aproximava. O guardião das almas da terra, a sombra respondeu, a voz como um eco distante. Eu venho para testar o vosso amor e a força de sua conexão com este lugar. Nayara olhou para Joaquim, seu olhar agora cheio de uma mistura de assombro e determinação. Temos que passar por isso. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Estamos juntos. O guardião sorriu, um sorriso que não era de desprezo, mas de aprovação. A união de seus espíritos será a chave. Prontos para provar? Joaquim respirou fundo, com o coração batendo rápido. Ele sabia que estavam no limiar de um novo capítulo, onde o amor e as dificuldades se entrelaçavam em um enredo ainda maior. Estamos prontos, faremos isso juntos. E enquanto a tempestade rugia ao seu redor, um novo desafio os aguardava. Qual seria o preço de sua união? A tempestade rugia com uma força cada vez maior, como se o próprio céu estivesse em conflito. O guardião das almas permaneceu ali, sua presença quase irreal, pulsando com uma energia que misturava o sagrado com o aterrorizante. Para provarem seu amor, precisam enfrentar o que está dentro de cada um de vocês, afirmou ele, sua voz reverberando como um trovão, ecoando as preocupações mais profundas de Joaquim e Nayara. Somente assim a conexão com a terra será restaurada. Nayara apertou a mão de Joaquim, um gesto simples, mas recheado de intenções. E como vamos fazer isso? Perguntou ela, desafiando o medo que tentava se infiltrar em seu coração. Joaquim sentiu a energia dela fluir até ele, um raio de luz no meio da escuridão. Olhe para o que estão evitando, respondeu o guardião com um semblante sério. Aos poucos, a tempestade ao redor começou a se acalmar, mas uma nova tensão tomou conta do ar. Joaquim e Nayara sentiram como se algo à espreita em suas almas estivesse começando a se desenhar, como uma sombra projetada na luz quase tênue da tempestade. Podemos enfrentar qualquer coisa desde que estejamos juntos, Joaquim declarou seu olhar firme. Mas por dentro, a insegurança sussurrava, questionando se o amor dele seria suficiente para superar o que estava por vir. É hora de confrontar seus medos. Me sigam, disse o guardião enquanto se afastava, gesticulando para eles. Uma estranha compulsão os fez segui-lo. A tempestade deu lugar a uma paisagem surreal, onde o solo era negro como carvão, e as árvores contorcidas pareciam como se estivessem em constante agonia. No que podemos nos tornar se deixarmos nossos medos se apoderarem de nós? Perguntou Nayara, quase num sussurro, enquanto observava o que a rodeava. As árvores se inclinavam, como se estivessem ouvindo sua pergunta, respondendo com um lamento silencioso. Eu não vou deixar que isso aconteça, Joaquim reivindicou, tentando reforçar sua determinação e a dela. Nosso amor é mais forte. Precisamos acompanhar o ciclo da vida, não nos deixar levar pela escuridão. A cada palavra,
A tempestade que ainda era visível sobre eles parecia perder força. O guardião então se virou, seu olhar profundo fixo nos dois. Precisam reencontrar os caminhos de suas almas. Permitir-se sentir o que verdadeiramente os liga a esse lugar e entre si. E com isso, a paisagem ao redor começou a mudar, revelando memórias de suas infâncias, rituais familiares, momentos felizes e tristes que moldaram quem eram. Joaquim viu seu pai plantando algo no solo, o suor escorrendo pela testa e um sorriso no rosto. Um calor emprestado do sol iluminava aquele momento, uma conexão que não se quebraria nunca. Nayara se lembrou de sua avó, cantando canções antigas ao redor da fogueira, um eco de tradições que faziam parte de seu ser. Os momentos a seguir foram como uma dança do tempo, mostrando-lhes que cada memória tinha seu significado, cada dor trazia consigo lições. Entretanto, uma nuvem de frustração veio à tona ao ver o que estava perdido. Nayara fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E se tudo isso nunca voltar a ser como antes? E se todo o amor que sentimos não for o suficiente para mudar o destino? Isso é o que está em jogo. O guardião interveio. Mas o que foi esquecido pode ser despertado através do amor. Seu olhar agora era sério, mas repleto de esperança. Só quando enfrentarem esses medos, poderão decidir o que fazem com as inspirações que ganharam aqui. E assim, em meio a um ciclo de suas vidas, a pergunta surgiu no ar. Eram capazes de transformar a dor em força? O que realmente tinham a perder e a ganhar? Com a tempestade se dissipando lentamente, um novo desafio se formava diante deles. Era o momento de enfrentar as sombras que habitavam suas almas. Estamos prontos para enfrentar o que há dentro de nós, disse Joaquim, sentindo que estava se erguendo contra uma correnteza invisível. Não estamos sozinhos, Nayara assentiu, seu olhar ardendo com uma determinação renovada. É aqui que provaremos o que realmente somos. A tempestade logo se tornaria uma lembrança, mas os desafios internos estavam apenas começando a ser revelados. Estariam eles prontos para enfrentar as verdades que habitavam além das memórias? Os ventos frios daquela paisagem sombria se intensificaram enquanto Joaquim e Nayara se adentravam em um mundo que parecia falar diretamente com suas almas. As árvores contorcidas agora sussurravam palavras que ecoavam suas inseguranças, como se cada ramificação fosse uma extensão de seus medos. O guardião das almas caminhava à frente, seu ritmo tranquilo contrastando com a ansiedade que crescia em seus corações. Estarão prontos para o que vem a seguir? Ele questionou, sem se virar, mas sua presença impunha respeito. Ambos sentiam que cada passo os levava mais perto de uma verdade inegável. Joaquim olhou para Nayara, os olhos dela brilhando com uma mistura de medo e resolução. Ele estendeu a mão e a atraiu para perto. Vamos descobrir juntos. Sua voz era firme, uma âncora em meio à tempestade. O guardião parou e se virou, seus olhos como faróis na escuridão. Lembrem-se, a verdadeira conexão com a Terra e entre vocês está enraizada nas verdades que escondem de si mesmos. Sejam honestos. O caminho pode ser doloroso, mas é a única forma de restaurar o que foi perdido. Nesse momento, uma visão arrebatadora invadiu a mente de Nayara. Ela se viu novamente na casa de sua avó, rodeada por familiares, mas ao invés de alegria, um peso de culpa a sufocava. E se eu não for boa o suficiente? E se eu falhar como eles falharam? As palavras se misturavam às lágrimas que escorriam pelo seu rosto. O eco da dúvida ressoava como um lamento nas correntes do tempo. Joaquim, percebendo sua aflição, aproximou-se, pegando sua mão com força. Você merece a liberdade de ser quem é. Nunca deixe que o medo dite sua vida. Ele inspirou, sentindo a conexão intensa entre eles. A solidão das dúvidas foi substituída por uma luz que parecia brilhar entre seus dedos entrelaçados. Mas e se essas memórias não forem só dor? O que se eu as enfrentar e tudo o que descobrir for pior do que imaginei? Nayara respondeu, sua voz tremendo, mas ao mesmo tempo cheia de uma bravura inesperada. Então iremos juntos, sempre juntos, Joaquim insistiu, sentindo suas próprias inseguranças borbulharem na superfície. Ele também tinha suas sombras, memórias de falhas, escolhas que mudaram seu caminho, momentos em que se sentira impotente. Mas agora era a hora de enfrentar tudo isso. O guardião então ergueu a mão e, com um movimento elegante, conjurou uma aura de luz ao redor deles. Preparem-se. Ao encararem o que está dentro,
vocês não apenas encontrarão o que os separa, mas também o que os une. O amor de vocês pode iluminar até mesmo os recantos mais escuros de suas almas. A esfera de luz os envolveu, e os medos começaram a se manifestar em formas grotescas, sombras dançantes que contorciam-se diante deles. Nayara sentiu um frio na espinha ao encarar a figura de sua avó, não como a mulher forte que amava, mas como uma imagem de desapontamento. Você nunca será o que deveria ser, a sombra sussurrou, envenenando sua mente com uma voz que ressoava familiar. Ela não sabe quem você realmente é. Joaquim gritou como se seu amor pudesse confrontar essas projeções sombrias. Liberte-se dessa dor. E ao dizer isso, impulsionou sua energia em direção a Nayara, formando uma barreira de luz entre eles e as sombras. O impacto da luz fez a projeção da avó hesitar, mas Nayara sentiu o peso nas costas. É tão difícil deixar para trás. As memórias de sua avó eram preciosas, mas também aprisionadoras. Você não está sozinha. Olhe para mim. Joaquim insistiu, e naquele momento, ela viu não apenas seu amor, mas seu reflexo transformado. Um espírito que mostrava que era possível acreditar em si mesma, apesar das vozes que ecoavam. A cada palavra trocada, o poder das sombras parecia diminuir, mas ainda havia muito a enfrentar. Nayara e Joaquim estavam apenas começando a compreender a profundidade da escuridão que habitava dentro deles. E quando o guardião levantou a mão novamente, uma nova onda de luz os envolveu. Uma verdade ainda mais profunda estava prestes a ser revelada. O que mais eles precisariam enfrentar para finalmente romper as correntes que os aprisionavam? A luz resplandeceu com uma intensidade ofuscante, dançando ao redor deles como se tivesse vida própria. Nayara sentiu seu coração acelerar, a energia pulsando em suas veias. As sombras ensaiaram um retrocesso, mas suas vozes frias ainda ecoavam em sua mente. Cada figura distorcida à sua volta parecia se alimentar de suas inseguranças, enquanto palavras de dor e frustração ecoavam como um cântico triste. Vá, Nayara! Encare a sombra! O guardião das almas exortou, sua voz cortando através do talismã luminoso como um gume de faca. Vocês precisam confrontar o que há dentro. Apenas assim poderão alcançar a verdadeira liberdade. Nayara fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Joaquim a olhava com intensidade, um farol em meio à escuridão. Ele era seu porto seguro, a força que a fazia ver que havia algo mais no horizonte. Com determinação, ela abriu os olhos novamente e encarou a sombra de sua avó. Você não é mais minha prisão. Você não define quem eu sou, gritou, sua voz ressoando com força. As palavras pareciam fazer efeito. A figura hesitou, a expressão de desapontamento se contorcendo em confusão. Joaquim então deu um passo à frente, sua luz se intensificando. E eu estarei aqui para te apoiar sempre. Juntos, somos mais fortes. Sua determinação era palpável, e algo dentro de Nayara começou a brilhar, um calor que ela não sentia há tempos. Ela sentiu um impulso, uma necessidade de se libertar daquela sombra. Eu sou mais do que suas expectativas! Nayara gritou, e com isso ela levantou as mãos, liberando uma onda de energia que fazia o ar pulsar ao seu redor. A luz que emanava de seus dedos era pura e livre, uma manifestação de esperança que desfez o nevoeiro de dúvidas. O guardião observava com um sorriso satisfeito. As sombras recuaram, torcendo-se e dissipando-se como uma fumaça ao sol. Nayara e Joaquim se entreolharam. Eles estavam triunfantes, mas ainda era cedo para relaxarem, pois novos desafios os aguardavam. Com uma nova onda de luz, o espaço ao seu redor começou a mudar. As árvores disformes se transformaram em troncos robustos, e as vozes sombrias foram substituídas pelo sussurro suave do vento. O peito de Nayara pulsava com uma nova força, mas no fundo, ela sabia. Aquilo era só o começo. Lá ao fundo, uma nova sombra emergia, mais profunda e ameaçadora. O semblante de Joaquim endureceu ao encarar a nova forma. O que é aquilo? Ele perguntou, sua voz tensa. Substituir um medo por outro? Não pode ser. Nayara sentiu o coração afundar. O guardião das almas moveu a mão em um gesto de alerta. Vocês devem ter coragem. O que vem agora é uma parte de suas histórias que vocês nunca imaginavam necessário confrontar. Estão prontos para luz e sombra, para passado e futuro? A nova forma começou a se moldar, revelando uma figura conhecida, mas distorcido com dor. As memórias de falhas,
perda e abandono surgiram à sua frente. Nayara sentiu um frio intenso acomodar-se na espinha. É meu pai, ela gaguejou, reconhecendo os traços sombrios de alguém que sempre estivera presente em suas ausências. E isso pode ser seu maior desafio? Disse o guardião. Preparados para descobrir a verdade escondida por trás do seu passado? A respiração de Nayara era entrecortada. O que mais seria revelado nessa jornada? Essa luz seria suficiente para enfrentar as feridas que nunca cicatrizaram? Ela olhou para Joaquim, buscando apoio em seus olhos onde a força ainda ardia. A resposta estava prestes a ser revelada, e a batalha entre luz e escuridão estava longe de terminar. O destino deles estava esperando, mais uma vez. Nayara sentiu o peso das emoções densas enquanto aquele rosto familiar surgia diante dela, transformado em sombras e angústia. A figura do pai, em sua representação mais dolorosa, parecia feita de desilusão e culpa, de promessas não cumpridas. A luz que antes resplandecia forte agora piscava, parecendo hesitar diante da intensidade daquele passado sombrio. Pai? Nayara murmurou, sua voz mal conseguindo sair. Um frio cortante a envolvia, como se as memórias congeladas de sua infância se levantassem, gritando por atenção. O homem diante dela não parecia mais uma presença distante. Era um eco vivo das noites em que a solidão se tornava sua única companheira. Você nunca me quis, a sombra do pai dissera, a voz arrastando um peso de tristeza. Você ficou amarga e solitária, sempre esperando algo que nunca veio. Aquelas palavras a cortaram, mas Nayara não se deixou levar pela dor. Lembrou-se de Joaquim ao seu lado, sua luz permanecendo firme. Ele era um lembrete do que era possível. A amorosidade, a amizade, o apoio. Com um impulso de coragem, ergueu a cabeça, encarando a sombra. Você não é mais minha realidade. Eu não sou sua falha, nem seu abandono. A sombra hesitou, como se as palavras dela fossem um escudo contra a dor. Joaquim juntou-se a ela, a luz ao seu redor se expandindo. Estamos juntos nessa. Não importa quanto tempo você tenha perdido, você é forte. Você é um farol de luz, Nayara. Nunca se esqueça disso. Então, Nayara sentiu a energia antiga pulsar em sua mão. Com uma força que vinha de dentro, ela se encarregou do desafio. Não deixarei seu passado controlar minha vida, gritou. As palavras encheram a atmosfera com uma intensidade elétrica. E, em um movimento decidido, lançou um raio de luz em direção à sombra. A energia iluminou o espaço, batendo contra a figura do pai, desestabilizando-a. Nayara viu as feições dele se contorcerem em reconhecimento, um lampejo de esperança atravessando a tristeza. Você pode ser mais. A voz dela ecoou. No entanto, a sombra não recuou facilmente. As mentiras que você se contou por toda a vida não podem ser apagadas assim, sussurrou com um tom gélido. Essa mentira é você. Nayara sentiu os músculos se contraírem, a dúvida tentando tomar espaço. Mas lembrou-se de todas as vezes que superou obstáculos, de cada passo que deu para se tornar a mulher que era. Não seria naquele momento que desistiria. Eu sou o que escolho ser, ela afirmou, sua voz fervendo com amor próprio. Não sou suas expectativas nem seus erros. Sou Nayara. A luz em suas mãos se intensificou, transbordando e crescendo. Uma explosão de calor e esperança que preenchia cada canto do seu ser. Com um movimento final, ela direcionou essa energia pura à sombra. O impacto foi avassalador. Não! A figura gritou, se contorcendo enquanto a luz a envolvia, fazendo com que a escuridão fosse desfeita como nuvens ao sol. Quando a poeira da batalha se assentou, Nayara observou, ofegante, enquanto a sombra se desvanecia. Ela sentiu seu coração bater mais rápido, mas uma sensação de liberdade tomou conta dela. Contudo, há algo mais à espreita nos confins daquele espaço iluminado. Uma presença que ainda não havia sido revelada. Isso foi só uma parte do que você precisa enfrentar, disse o guardião, seu olhar fixo no horizonte. Agora chegou a hora de enfrentar as consequências de suas escolhas. Nayara trocou olhares com Joaquim, uma mistura de ansiedade e determinação preenchendo o ar. Que verdades ainda estavam por vir? O que mais ela teria que liberar? A jornada estava longe de terminar, e com o novo desafio iminente, ela sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Estamos prontos, Nayara declarou, mesmo sem saber o que esperar. A expectativa pairava no ar, e a batalha pela luz ainda tinha mais segredos a revelar.
Nayara respirou fundo, sentindo a velocidade do seu coração ecoar no silêncio intenso que pairava ao redor. O espaço iluminado pulsava como se estivesse vivo, cada centelha de luz parecendo sussurrar promessas de transformação e crescimento. Ao lado dela, Joaquim era como uma âncora, sua presença e energia confortantes diante do desconhecido. Estamos juntos nessa, Nayara, ele murmurou, seu olhar firme e esperançoso fixado à frente. O encorajador brilho em seus olhos a lembrava que, independentemente do que estava por vir, ela não caminhava sozinha nessa jornada. Ao seu lado, o guardião, com sua feição misteriosa e um ar de sabedoria, gesticulou para o horizonte nebuloso à frente. Vocês devem se preparar. O que está por vir não é uma batalha externa, mas uma luta interna. As consequências de suas escolhas estão prestes a se revelar. Um frio sobe pelas costas de Nayara ao ouvir aquilo. A perspectiva de enfrentar suas decisões, de mergulhar ainda mais fundo nas águas turvas de suas emoções e experiências, era intimidante. Mas em meio à apreensão, a voz de Joaquim se fez presente como um bálsamo. Você já enfrentou tanto, Nayara. Lembre-se de quem você é. O horizonte começou a se desfazer, mostrando figuras embaçadas que se tornaram mais nítidas à medida que se aproximavam. Eram rostos conhecidos, amigos, familiares e uma galeria de memórias. O coração de Nayara disparou ao reconhecer pessoas que haviam deixado sua vida, outras que fizeram parte das cicatrizes e alegrias que a moldaram. Desculpe por eu não ter estado lá, disse a primeira figura que se destacou, uma amiga de infância. O olhar dela estava carregado de tristeza. Nayara sentiu um golpe no peito. A amiga sempre estivera distante, mas era uma parte significativa de sua juventude. Desejei que tivéssemos conversado mais. Sinto que não valorizei nossa amizade. Um impulso de dor e compaixão a invadiu. Nayara queria gritar que aquela amizade tinha significado para ela, mas as palavras ficaram presas na garganta. Por que você não estava lá quando eu precisei? Ecoou em sua mente. Mas, em vez de abraçar a raiva, decidiu que era hora de abrir o coração. Eu também me sinto culpada, respondeu Nayara, sua voz tremendo. Mas não podemos mudar o passado, podemos aprender com ele. A figura se desfez em um brilho suave, deixando Nayara e Joaquim com um novo entendimento sobre o que havia perdido. Mais rostos surgiram, mais memórias. Cada um carregava um peso de arrependimento e fragilidade, revelando decisões que Nayara precisava confrontar. E você? Perguntou uma voz conhecida. Era a mãe, querendo desesperadamente que Nayara fosse forte, como um farol na tempestade de suas vidas. Eu fiz o melhor que pude, eu pensei... Nayara murmurou, lembrando-se das porções de prazer e dor que formaram seus dias. Mas nem sempre fiz as melhores escolhas. As figuras foram se dissipando, mas deixando sementes de compreensão e amor. Neste espaço onde o tempo não existia, ela percebeu que cada uma daquelas almas buscava uma reconciliação, uma chance de se conectar novamente. Você é maior do que seus medos, Joaquim disse, tocando o ombro dela. Essas pessoas estão aqui para que você possa perdoar e se libertar delas e de você mesma. Nayara sentiu algo mudar dentro dela. Cada palavra de esperança a envolvia como uma manta do calor do sol. Porém, enquanto o último rosto desaparecia, ela notou uma nova sombra se formando. Uma figura maior, mais escura, que refletia suas ansiedades e medos mais profundos. Você não pode escapar de mim. A entidade rugiu, sua voz ecoando como trovão. Nayara estremeceu. O que você representa? Sou a voz das suas inseguranças. A sombra sussurrou. Eu sou tudo o que você tem medo de enfrentar. Isso não é verdade. Nayara tomou coragem. Hoje eu vou me libertar de você. Comparada ao brilho que irrompeu de seu coração, a sombra começou a tremer. Nayara sabia que esse era o maior desafio que ela teria que enfrentar. A batalha final não só contra um aspecto de seu passado, mas contra as partes mais sombrias de si mesma. Joaquim estava ao seu lado, mais firme do que nunca. Vamos, Nayara! A luz sempre vence a escuridão. Ela respirou fundo e se preparou para o confrontamento, a determinação pulsando em suas veias. Eu sou minha própria luz. Ameaçada pela força renovada dela, a sombra avançou, e Nayara percebeu que estava prestes a descobrir não apenas a verdade, mas algo que transformaria a própria essência do que acreditava ser possível.
A luta pela liberdade havia se intensificado, e o que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. O momento da verdade chegou. Ela sussurrou com o coração acelerado. Nayara sentiu o frio na espinha se intensificar à medida que a sombra avançava, rangendo como um vento gelado que cortava a pele. Cada passo da entidade parecia drenar a luz ao seu redor, transformando o espaço em uma arena de sombras. Mas a determinação crescia dentro dela, como um sol que se recusava a se apagar. Hoje é diferente, murmurou para si mesma, respirando fundo. Eu não vou mais deixar você me controlar. A sombra parou a poucos passos de distância, suas formas se contorcendo em um balé de medo e dor. Você acha que pode me destruir? Sibilou a voz sombria, cheia de desprezo. Você precisa de mim para sobreviver. Eu sou sua história, suas experiências, tudo o que você quer esquecer. Nayara sentiu o nó no estômago apertar, lembrando das vezes em que ela se sentiu derrotada, das escolhas que a levaram a se sentir pequena e invisível. Mas ao olhar para Joaquim, o brilho em seus olhos a impulsionou, fazendo-a lembrar que essas memórias não definiam quem ela era. Eu não sou só minhas dores, Nayara desafiou, sua voz ecoando com força crescente. Eu sou também minhas vitórias, minhas conquistas, e, acima de tudo, sou capaz de amar e perdoar. A sombra hesitou, como se as palavras de Nayara tivessem se enraizado em seu ser. Ela se contorceu, a escuridão começando a se desfazer em faíscas de luz. Ao perceber isso, Nayara sentiu uma onda de esperança crescendo. Você pensa que pode me vencer, mas estará sempre aqui, sussurrou a sombra, agora fragilizada. Você não consegue se libertar de quem você é. Errou feio, Nayara retrucou com um sorriso de determinação. Hoje, eu aceito quem eu sou, com todas as minhas imperfeições. E isso inclui você. Nesse momento, a luz dentro dela acendeu como um farol, um calor que irradiava por todo o seu corpo. A sombra, sentindo essa nova força, começou a encolher, assustada. Nayara avançou com coragem, estendendo a mão. Venha comigo, ela disse com a voz carregada de compaixão. Me mostre a lição que você trouxe. Juntos, nós podemos nos libertar. A escuridão hesitou por um segundo, e em um movimento súbito, começou a se transformar, sua forma se tornando nebulosa e leve. Nayara percebeu que a sombra não a atacava mais. Em vez disso, ela estava se rendendo. Você é mais forte do que eu pensei, murmurou a sombra, agora um eco distante. Foi nesse instante que Nayara sentiu uma conexão intensa com aquele lado dela, um reconhecimento de que estava finalmente pronta para curar as feridas que haviam a atormentado por tanto tempo. Eu reconheço você, disse Nayara, com lágrimas nos olhos. Eu não te deixarei ir, mas vou te integrar na minha história, porque você faz parte de mim. Juntas, podemos crescer. Com um último suspiro, a sombra se desfez em uma centelha de luz, absorvida pelo calor do coração de Nayara. Ela sentiu uma onda de liberdade e alívio. Os traumas não a controlavam mais. Na verdade, ela agora tinha o poder de moldá-los em força. Conseguimos! Joaquim exclamou, as lágrimas brilhando nos olhos dele. Você é uma guerreira, Nayara. Nayara sorriu e sentiu seu coração pulsar mais leve, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de suas costas. Mas, ao olhar para o horizonte, percebeu que novas sombras se formavam. Não eram ameaças, mas possibilidades. Desafios que a aguardavam. Questões que sempre quis entender e enfrentar. Estou pronta para o próximo passo, ela declarou com um brilho de determinação no olhar. Não é o fim, é apenas o começo. E assim, enquanto um novo caminho se abria diante dela, Nayara percebeu que a jornada continuava. Agora, com Joaquim ao seu lado e um novo olhar sobre sua vida, ela estava disposta a descobrir o que mais a esperava. E, principalmente, quem ela poderia se tornar. Mas, nas profundezas de seu coração, uma pergunta ainda ecoava. O que mais eu preciso enfrentar para realmente me libertar? O sol se levantava lentamente, iluminando o sertão que, por um momento, parecia renascer com as gotas de chuva que haviam caído. Nayara e Joaquim estavam ali, rodeados por um novo amanhecer, sentindo a energia vibrante da terra sob seus pés. Eles haviam enfrentado as sombras e saído mais fortes, mas agora precisavam encontrar o caminho que os levaria à verdadeira liberdade.
Estamos prontos para construir nosso futuro, disse Joaquim, olhando nos olhos de Nayara. A determinação que brilhava neles era uma mistura de amor e esperança. A tempestade que antes os cercava agora era apenas uma lembrança distante, mas as lições aprendidas deixavam marcas profundas. A primeira tarefa foi restabelecer a conexão com a terra. Nayara, ainda carregando o poder da antiga sabedoria de seu povo, começou a ensinar Joaquim sobre a importância dos rituais de agradecimento e colheita. Juntos, cultivaram a terra, mas dessa vez, cada semente plantada era uma promessa de renovação. O sertão sofrido rejuvenescia, como se a própria natureza respondesse à força daquele amor. Os vizinhos, ao verem as colheitas prosperando novamente, começaram a se aproximar. A comunidade que estava em frangalhos pode renascer sob a luz da união. Nayara e Joaquim, como verdadeiros líderes, não apenas cultivaram a terra, mas também o espírito de coletividade. Foi um testemunho de que seus desafios eram bem maiores, mas a força deles juntos era ainda mais poderosa. Durante as noites enluaradas, os dois sentavam-se sobre a terra fresca e conversavam sobre seus medos e sonhos, abertos a se conhecerem ainda mais. Nayara, agora mais firme em sua identidade, explicou a Joaquim o peso que carregava e como suas inseguranças não a definiam. Joaquim compartilhava suas vulnerabilidades também, e juntos encontravam um caminho para se fortalecerem. Com o passar do tempo, o amor deles floresceu, assim como as plantações ao redor. Mas não era só o campo que prosperava. Ambos descobriram em si mesmos um incrível potencial. As memórias que antes os aprisionavam agora serviam como combustível para suas lutas. Aquilo que um dia os dividira agora os unia em empatia. Cada passo dado em direção ao futuro era uma celebração da transformação pessoal e coletiva. Um dia, enquanto trabalhavam nos campos, um grupo de viajantes apareceu. Eram pessoas famintas, perdidas em busca de abrigo e alimento. Nayara e Joaquim, com corações generosos, abriram sua casa. Compartilharam não apenas comida, mas suas histórias. E, ao fazê-lo, inflaram uma teia de esperança em seus próprios corações. Abrace-me para viver. Aquele clamor que um dia pareceu um lamento agora se tornara um grito de alegria. Nayara e Joaquim perceberam que o ato de amar não apenas um ao outro, mas a comunidade e a terra, era o que realmente trazia vida. E ao final de cada dia, quando o sol se punha, eles olhavam um para o outro e sorriam. Haviam se libertado do peso do passado, dos medos que os assombravam, e descoberto uma nova força que pulsava em suas veias. O amor que vinham cultivando não só os unia, mas também trazia vida a um sertão que agora parecia estar renascendo. Naquele momento de plenitude, Nayara disse: "Essa é a verdadeira liberdade, Joaquim. É saber que podemos enfrentar qualquer tempestade juntos." E enquanto selavam suas promessas sob o céu estrelado, um novo horizonte se desenhava à sua frente. A vida, com todas as suas complexidades, os convidava a viver plenamente. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Mostre seu apoio e faça parte dessa jornada.